Falar com o pastor Eduardo Santos sobre o Ministério Jesus no Coração da Cidade. Conta para o pessoal, Eduardo, por que esse nome e o que é o Ministério Jesus no Coração da Cidade? Bom, queridos, o Ministério Jesus no Coração da Cidade é um andar que nós temos ali na Praça 7, pertence à Igreja Batista da Lagoinha. Um andar num prédio, né, gente? Um andar, né, em um prédio ali, bem na Praça 7. Por isso tem esse nome, de Jesus no Coração da Cidade. Porque nós estamos plantados ali bem no centro e com o objetivo de ganhar não apenas o centro da cidade, mas a partir daquele local, várias ações evangelísticas acontecem por toda a cidade de Belo Horizonte. Inclusive o discipulado de pessoas também, porque lá não tem só ações evangelísticas, mas tem também o acompanhamento, porque às vezes uma pessoa trabalha no centro e aí vocês fazem muitos eventos evangelísticos na Praça 7, inclusive, né? E aí a pessoa aceita Jesus, por exemplo, ali, ela não tem como ir à igreja pela distância, ela pode ser acompanhada lá também. Sim, nós temos lá, na verdade, é uma extensão da Igreja Batista da Lagoinha, bem no centro da cidade. Então, qualquer pessoa que precisar de aconselhamento, problemas familiares que às vezes alguém está passando, muitas pessoas passam por ali, né? E a gente acompanha e fazemos esse acompanhamento também de quem se decide por Jesus nas praças, né? É um trabalho assim muito bacana e a gente pensa que por causa talvez da modernidade as pessoas já não se entregam a Jesus numa praça, que nada. E continua entregando, né? Continua. Aliás, o Eduardo já caminha com Jesus há muitos anos. Para quem não conhece, o Eduardo é um dos integrantes da Banda Azul, né? Que é uma banda já... Eu acho que eu era bebê quando essa banda começou. Mais ou menos. Você vê os cabelos brancos assim, fazem jus, né? Mas então o Eduardo aproveita esse dom musical que tem e vocês fazem eventos ali na Praça 7, né? Com a banda. É interessante que a Banda Azul, quando surgiu, na década de 80, 1986, as pessoas até perguntam, por que desse nome? É porque a gente queria um nome neutro, que pudesse entrar em escolas, hospitais e qualquer lugar, sem causar aquele choque já pelo nome, na época, né? O Evangelho não tinha essa abertura que tem hoje, em 1986. E a Banda Azul, ela participou desses eventos ali com a Lagoinha por muitos anos na Praça 7. Então, para mim, é até uma honra, né? Hoje está coordenando aquele ministério onde a gente auxiliava. Fazia parte. Resgatar aquilo que já fazia alguns anos atrás, né? Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. É um projeto assim lindo, né? Você está no centro da cidade e... Eu que não sou de Lagoinha, até o pessoal de casa, até às vezes que é de Lagoinha e nunca presenciou isso, a gente gosta de saber exemplos, a gente gosta de saber testemunhos. É sempre aquela coisa, é o curioso para saber o que demais tem acontecido. Você poderia citar alguns exemplos de resgates, de bênçãos, de conversões, talvez de um evangelismo que você nunca imaginou que ia acontecer e aconteceu daquela maneira? Conta um pouco pra gente. Olha, eu tenho uma história que eu guardo no coração, porque eu estava ali na Praça 7 e eu vi um senhor sentado no meio-fio. Sentado ali na calçada, cabisbaixo e com um pacote nas mãos ali. E Deus falou comigo, vai lá conversar com ele. E a gente aprende a abordar, né? Temos cursos de evangelismo que a gente ensina as pessoas como que você, do nada, aborda alguém para conversar com ela. Porque é a maior dificuldade das pessoas. Mas no evangelismo eu falo, como é que eu começo? E eu lembro que a senhora, eu cheguei e eu sentei do lado dele. E pela expressão dele, a tristeza que eu estava vendo, eu falei, olha, o que está acontecendo com o senhor? O senhor parece que está entristecido. E ele começou a contar ali a sua história de vida, alguns problemas que estava enfrentando. E eu o convidei para subir. Falei, olha, a gente tem um andar ali, vamos tomar um café lá em cima comigo? Aí lá, então vamos. Aí subimos as escadas e ele se assentou e eu pude falar do amor de Jesus para ele. Ele começou a chorar, né? E depois ele falou, olha, eu ia fazer a maior besteira da minha vida hoje. Abriu aquele pacote, tinha um revólver. Ele falou, eu estava indo para casa, eu ia dar um tiro na minha esposa e depois ia suicidar, porque eu já estava desesperado da vida. E eu fui resgatado aqui com essa conversa que nós tivemos. Glória e eu queria falar para você que eu já frequentei a igreja e estava desviado e eu quero reconciliar com Jesus. E os domingos seguintes, eu tive a grande alegria de vê-lo chegar na Igreja Batista da Lagoinha. E todas as vezes que esse senhor me vê, ele me dá um abraço. E ele falou, olha, aquele dia na praça fez diferença na minha vida. Uau! E então é algo assim, lá, na igreja.
Pastor, esse exemplo, a gente até fica, através desse exemplo, a gente fica emocionado de ver como que as pessoas são resgatadas, às vezes já viveram na igreja, já tiveram experiências e voltaram. Mas e as pessoas que nunca tiveram contato? Como que é essa abordagem? Porque você fala de Jesus, mas e depois a pessoa perguntar para onde que eu vou? Como que é esse direcionamento? Como é que é esse processo? Certo. Olha, a gente faz os cultos na praça e normalmente, como eu faço sempre com uma estrutura bacana, de som e bandas boas, Banda Azul de vez em quando está lá tocando, né? E outros grupos também da cidade, o pessoal da Caverna de Adulão nos ajuda, Jocum, tem uma galera da Jocum que faz parte ali também. Então, gera uma curiosidade, porque as pessoas estão passando para ir embora para casa e veem ali uma banda tocando no meio da rua, né? E eu tenho um projeto que eu pretendo desenvolver junto com a nossa fábrica de artes, tenho falado disso já com o nosso maestro Sérgio, para quando a fábrica andar um pouquinho, vários músicos ali que estão sendo formados. O meu sonho é fazer o Jazz for Jesus na praça, toda sexta-feira, 6h30 da tarde, como existia em BH uns anos atrás o projeto Fim de Tarde, que tocava jazz, eu fui várias vezes assistir, e eu quero fazer o Jazz for Jesus, porque as pessoas param naquela curiosidade e muitas, é interessante, você vê pela expressão, pelo jeito meio desconfiado, aquele que já é de alguma igreja, você percebe logo porque ele bate palma, ele entra na roda e ele quer participar. Mas tem aqueles que ficam mais ressabiados. Mas é interessante que quando você faz o apelo para que a pessoa venha, se ela está precisando de uma ajuda, né, talvez passando por um problema espiritual ou material, as pessoas se ajoelham ali no meio da praça. E quando eu voltei a fazer esse trabalho, eu pensei, será que hoje, né, 2012, isso ainda acontece? Acontece. Né, as pessoas vêm e a partir daquele momento em que ela toma uma decisão por Jesus, a gente anota o nome daquela pessoa, temos uma equipe ali que já consolida, né, no primeiro momento, ora junto, conversa, e a gente convida então para começar a fazer parte do caminho que a Igreja da Lagoinha já estabeleceu. Agora, o que nos alegra muito é que pessoas de várias igrejas fazem parte desse trabalho ali, sabe? Elas vêm, falam, olha, a gente não tem isso lá na nossa igreja e nós incentivamos, sabe, Jean? Leva isso para lá então, se precisar da nossa ajuda, quiser fazer, porque o nosso sonho ali do projeto Jesus no Coração da Cidade é que essa ideia se espalhe, né? Na década de 80, já ainda não estava na igreja, nós trabalhamos juntos anos atrás, né, Jean? Eu tinha um estúdio de produção. Mas não é nem muitos anos atrás, não, viu? Não são tantos. Da década de 80 eu era criança, do tamanho. E eu lembro que a gente gravava muitas coisas ali, muitos comerciais de rádio aí que vocês ouviram, eu produzi, o Jean gravou essa voz bonita que ele tem, né? Obrigado. E nessa época é interessante que se você andasse aos domingos pelas praças, pastor Márcio Valadão fez isso muitas vezes, ele conta pra gente quantas vezes ele pregou na Praça 7, na Praça da Estação, mas as igrejas elas se mobilizavam para ir para a rua. Era aquela questão que em Mateus 28 fala de ir, né? Ide por todo mundo. E hoje eu vejo que a grande parte das igrejas, ela está praticando apenas o vinde, esperando que as pessoas entrem nos cultos. Mas a gente tem um contingente enorme, né? Pessoas que estão ali, por exemplo, eu olho pelo nosso andar, é o terceiro andar na Praça 7, eu fico na janela às vezes olhando, aquelas centenas de milhares de pessoas que passam e falo, Deus, me dá mais estratégia, o que mais que eu posso fazer? Quando, uma coisa interessante, um outro pastor da igreja liderava lá, eu era seminarista. 15 anos atrás, quando o projeto começou, eu era seminarista da igreja. E um outro pastor que estava lá, e eu fiz uma proposta para ele. Falei, vamos fazer uma coisa? Eu vou subir na marquise e vou falar que eu vou pular lá de cima. Eu vou pular, e vai parar aquela multidão. E aí você vai lá embaixo e me evangeliza. Porque aquela multidão vai ouvir você me evangelizando. Mas ele não deixou. Ele falou, não, isso vai dar polícia, vai dar bombeiro. Né? Porque a gente fica pensando, o que mais que eu posso fazer, né, para alcançar essas pessoas? Mas, então a gente tem essa questão, sabe, de acompanhar. Porque não adianta a gente apenas ganhar aquela pessoa. Hoje eu tenho um trabalho lá, junto com algumas pessoas da Adonep, né, que trabalham com empresários. Eu dirijo uma célula de empresários toda quarta-feira à noite, às 19h30. E vários têm chegado, empresários do centro da cidade. E qual que é a grande questão? Não é apenas ganhar, mas exatamente conduzir aquela pessoa para que ela possa continuar, né? Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes 8 horas da manhã eu estou dentro da casa dela. Falo, o horário que eu posso é esse, a gente vai lá, né?
E, fora isso, o Ministério funciona todos os dias. Né? O dia inteiro para atender essas pessoas que querem aprender mais. E a Praça 7, para quem não é de Belo Horizonte, a Praça 7 é exatamente o coração da cidade, é o centro do centro de Belo Horizonte, muito movimentado. E aí, esse nome interessante, né? Jesus. Exatamente. Esse exemplo que você citou do moço aí é um dentre milhares, né? Porque às vezes você anda ali pela avenida, pela Praça 7, que eu imagino que deve ser comparado ali à Avenida Paulista. Praça da Sé, em São Paulo, deve ser comparado com a Praça da Sé. É o Marco Zero, né, que diz ali, Praça da Sé. Então, vou só aproveitar e dar um recado. Gente, eu sei que tem muita gente tweetando e pedindo, inclusive, sobre o game. Já começa a ligar, saindo aqui da entrevista com o pastor Eduardo, nós vamos para o game. Então, 3253-33, a produção está me dizendo para falar aqui, 3253-3320, liga agora, já pega o telefone, a produção vai te dar os toques, daqui a pouquinho a gente vai para o game. O presente de hoje do game é o DVD Aleluia, Nocate, que é o 3209-3301. 3209-3301 é o Sobrenatural, CD Sobrenatural do pastor André Valadão. E já no Twitter, daqui a pouco a gente vai liberar a frase maravilhosa para você retweetar, que é a camiseta do pastor Hudson Meira do Alta Temperatura. Maravilha. Beleza? Então já pega o telefone. Mas eu ia perguntar o seguinte, ali no centro você vê as pessoas passando com vários problemas. Nós tivemos casos, por exemplo, de pessoas que estavam lá no meio da Praça 7 olhando, procurando o prédio mais alto, porque ela queria pular daquele prédio mais alto. Tamanho desespero das pessoas, né? Então, ali é realmente um campo fértil, um campo missionário. E os crentes de Belo Horizonte, se fossem todos os dias para a Praça 7 para evangelizar o povo, eu acredito que eles evangelizariam, a gente conseguiria evangelizar a cidade, a população de Belo Horizonte em um número muito menor de dias do que gastaria para poder fazer a cidade toda percorrendo as regiões. Porque é o lugar onde todo mundo passa, né? E eu acho até que realmente a gente precisa investir mais ali, a população está ali, a população cristã ganhando vidas ali. Nós já fizemos evangelismo, inclusive, em inglês ali na Praça 7, né? E por incrível que pareça... Está convidado a voltar. Né? Não, então, até estrangeiro a gente consegue alcançar, porque você tem... A cidade cresceu muito, né? E as estratégias de evangelismo precisam ser mudadas, né, Eduardo? A gente não tem mais como ficar aquele velho evangelismo de simplesmente... Ainda funciona, né? Mas funciona pouco, né? De só dar o panfleto ou de ficar gritando no meio da rua, né? Aceita Jesus. Ele funciona, mas alcança menos. A gente precisa criar estratégias diferentes, né? A gente tem tentado fazer com qualidade, né? De colocar uma boa banda. Toda sexta-feira a gente faz um trabalho ali na Rua Guaicurus, bem naquela região da... Para quem não sabe, Guaicurus é como se fosse uma área de prostituição de Belo Horizonte. E tem um dos locais mais famosos, que foi até tema de novela, que já passou, não vou fazer a propaganda, né? Mas a gente fica bem na porta ali. E às sextas-feiras a gente monta um equipamento ali, junto com o pessoal da Caverna de Adulão e da Jocum. Eles vêm e a nossa equipe vai para lá para trabalhar. E quando termina, ali por volta de 9 da noite, o pessoal da Jocum tem levado marmitex. E a gente junta com a equipe e sai distribuindo ali, né, para os moradores de rua ao redor. E é muito interessante, porque a gente se assenta com eles e você volta para casa com o coração pequenininho. Um dia desse eu fui procurar o pastor Márcio Valadão porque eu encontrei muitas mulheres na rua. E a gente tem o projeto Vida Nova, da Igreja da Lagoinha, né, para acolher. Falou, filho, pode encaminhar para lá. Porque você encontra mulheres numa situação grávidas na rua, né? Muitas usuárias de drogas, algumas não. Encontrei uma senhora um dia desse, numa sexta-feira, bem vestido, cabelo arrumadinho, e com a malinha. Eu falei, a senhora não tem cara de moradora de rua. Ela falou, eu não sou, mas eu apanho do meu marido todos os dias, eu cansei de apanhar e tem 3 dias que eu estou morando na rua. Meu Deus. E a gente fica pensando, meu Deus, o alcance, né, o tamanho. E é interessante que na noite, a gente vai às vezes até meia-noite, 1 da manhã, às vezes até mais tarde, a gente encontra com outras igrejas fazendo esse trabalho também, né? Esse trabalho ligado mais à ação social. Mas o desafio que a gente faz é que as igrejas, além de se interessarem por levar o sopão, por levar o marmitex, que elas levem o pão da vida. Montar trabalhos aí, né? E alcançar essas praças. A nossa limitação hoje é a limitação da prefeitura. Por exemplo, hoje você não pode entregar panfletos na rua. É uma questão de... né, tivemos agora, vendo aí o pessoal da limpeza urbana um pouco antes falando. Então você não pode entregar um panfleto como antes a gente fazia de entregar assim indiscriminadamente, né? Agora, fazer o trabalho
entregar para aquela pessoa com quem você conversou, você pode. Não é?